Imagina só uma situação em que uma manobra política de alto escalão não é julgada só pela opinião pública, mas pelas mesmas regras que definem as férias de um funcionário público. Parece estranho, né? Pois é, mas é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Para entender essa história toda, a gente não começa em Brasília. A gente começa no exterior, com uma acusação bem séria, bem explosiva contra um deputado federal em pleno exercício do mandato. E não é uma acusação qualquer, não. Então, a acusação é essa aí. Basicamente de que uma autoridade brasileira estaria negociando com um governo estrangeiro para aplicar sanções e prejudicar o próprio Brasil. Ou seja, não é uma briguinha de partido, sabe? A coisa é muito mais séria e as consequências gigantescas. E olha, isso aqui não é fofoca de corredor, tá? É uma representação legal, um pedido formal para que se investigue o caso. E o que dá um peso enorme para essa história toda é de onde vêm as provas, da própria Polícia Federal. Ok, agora para a gente entender como essa confusão política toda pode virar um problema bem burocrático, a gente precisa dar um pulo para um mundo totalmente diferente. Esquece a política internacional por um segundo. Vamos mergulhar no universo das regras dos manuais do Serviço Público Federal. Dá uma olhada nisso. Parece um formulário simples, né? Pois é. Esse é o universo do servidor público. Um mundo onde tudo, absolutamente tudo, tem um procedimento, um formulário, uma regra específica. Desde um pedido de licença até o ajuste do ponto. E a bíblia de tudo isso é o Estatuto do Servidor Público Federal. É um calhamaço de regras que cobre a vida inteira do servidor. Olha só na tabela. Tem regra para pensão, para jornada de trabalho, auxílio alimentação, até aposentadoria, claro. Tudo tá ali, tintim por tintim. Beleza. De um lado, a gente tem a alta política, as acusações internacionais. Do outro, um monte de regras de funcionário público. O que uma coisa tem a ver com a outra, afinal? A resposta está na dupla função de uma mesma pessoa. E aqui a coisa fica clara. O caso envolve Eduardo Bolsonaro, que, ao mesmo tempo, é deputado federal eleito e também escrivão da Polícia Federal, só que licenciado do cargo para poder exercer o mandato. E aí que está o pulo do gato. Por ele ser um servidor público, mesmo que licenciado, ele continua legalmente debaixo daquele estatuto, a Lei 8.112. Ou seja, as regras daquele manual burocrático ainda valem para ele. É como ter um pé em cada canoa, um na política e outro na burocracia. Tá, mas e aí, na prática, como é que esse livrão de regras pode afetar um político? Bom, o caminho pode levar a uma consequência bem pesada. A demissão, nesse contexto, é a pena máxima. É a expulsão do serviço público. Mas, claro, não é algo que acontece do nada. Tem que ter todo um processo administrativo, o chamado PAD, para investigar e dar chance de defesa para a pessoa acusada. E esse pedido de demissão se baseia em pontos bem específicos do Estatuto. A lei diz que um servidor pode ser demitido por exemplo, cometer um crime contra a administração pública, causar prejuízo aos cofres públicos ou usar o cargo para se dar bem ou ajudar outra pessoa. E é aqui que os dois mundos, o político e o burocrático, batem de frente. O argumento da acusação é que aquelas supostas ações políticas não seriam só política. Elas poderiam se encaixar, segundo a lei do servidor, na definição de crime contra a administração pública. Certo. E qual é a ferramenta para investigar tudo isso e decidir se a punição cabe ou não? Essa ferramenta é o famoso PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Na prática, é uma investigação interna que a própria administração pública faz para apurar se um servidor cometeu alguma irregularidade grave. E agora vem uma parte super interessante e que muita gente confunde. Como o próprio STF já decidiu, a investigação administrativa e a criminal correm em paralelo. São independentes. Isso quer dizer que um servidor pode ser demitido pelo PAD, mesmo que o processo criminal contra ele ainda não tenha acabado. A única coisa que trava o PAD é se a justiça criminal disser, olha, esse fato nunca existiu ou não foi essa pessoa que cometeu. No fim das contas, tudo isso levanta uma questão fundamental. Quando um político, que também é servidor público, está agindo, qual chapéu ele está usando? O de político ou de servidor? E qual conjunto de regras deve ser usado para julgar as ações dele? É um verdadeiro cabo de guerra entre o mundo da política e as regras da burocracia. E o resultado disso, seja qual for, com certeza vai ter um impacto enorme.